Olá, eu sou o Giovanni de Souza, hoje são 25 de outubro de 2020, são 21 horas e 53 minutos. Lição número 9 do dia 29 de novembro de 2020, a classe de adultos, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O que é inescrutável? É aquilo que é insondável, algo que não pode ser penetrado ou compreendido. Texto áureo. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó capítulo 28, versículo 28. Verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Muitas pessoas, por ter muito conhecimento, tanto bíblico ou não, se acham sábios. Entretanto, a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, como diz Jó 28, 28. É claro que o conhecimento nos faz aproximar de Deus. Entretanto, há muitas pessoas que têm conhecimento do Senhor, têm conhecimento da palavra, mas não têm temor. Então, de nada adianta. Introdução. Nesta lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de hoje. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Assim temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através do temor do Senhor. Quando alguém teme ao Senhor, ainda que não tenha nenhum conhecimento bíblico, ele é uma pessoa sábia. Não que eu vá fazer apologia ao não conhecimento, não é isso. O ponto, nós precisamos compreender que de nada adianta o nosso conhecimento, o nosso mero conhecimento, se nós não tivermos temor. É isso, é o temor do Senhor que é a principal sabedoria. É esta sabedoria é que importa, é quando você conhece a Deus, sabe quem é o Senhor. Sabedoria vista como um bem natural, o empenho na busca da sabedoria. Neste capítulo, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. Então, ele contrasta o trabalho das minas com a busca do homem pela sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. Para ser encontrado, primeiramente o minério precisa ser garimpado. A sabedoria, igualmente, o minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. O minério, fala aqui principalmente que do ouro, né, que é algo que é muito cobiçado, e ele está enterrado, e é difícil de encontrá-lo. Talvez não tão difícil hoje, devido às tecnologias que temos nos dias atuais para a extração do ouro. No entanto, o ouro nenhum valor tem diante da sabedoria divina. Há pessoas que têm muito ouro e não têm nenhum entendimento bíblico, não têm nenhum temor ao Senhor, então de nada vai valer esse ouro. Este ouro vai valer somente aqui na terra, mas e a eternidade? E então é necessário que a sabedoria ela venha, nós venhamos procurar a sabedoria, assim como o homem procura o ouro, ou minérios preciosos, ou pedras preciosas, ou riquezas de uma forma geral, generalizada. Assim nós temos que buscar a sabedoria. A sabedoria vem de Deus, ela é de Deus, ela vem de Deus. E a Bíblia vai dizer que eu amo os que me amam, e os que me buscam me encontrarão. Isso é a sabedoria. Algumas pessoas acreditam que é Deus falando, mas não. Isso é a sabedoria, até porque Deus ama até quem não o ama. E aqui o texto deixa claro que ela ama somente as pessoas que a amam. Então a sabedoria, ela sim, ela tem fundamento bíblico, ela é bíblica, ela vem de Deus. Então nós precisamos, assim como um homem
procura a riqueza, assim nós também devemos procurar a sabedoria de Deus, o temor do Senhor. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação. Por isso a necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca pela sabedoria, mas apesar de todo o esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Para buscar sabedoria, como visto aqui, ou melhor, o ouro, ou o minério, ou a riqueza, uma vez que ela está enterrada, precisa se fazer um esforço, precisa procurar, precisa subterfúgios, tecnologias, precisa de alguma habilidade para procurar. Até porque a riqueza não se encontra em qualquer lugar. Primeiro, a riqueza vem com o trabalho. Mas nessa questão aqui, já que estamos falando de minério não deixa de ser um trabalho, vai minerar, vai fazer a extração, não deixa de ser um trabalho pesado. Entretanto, claro, todo trabalho nesse caso vai compensar. Por quê? Porque a pessoa vai encontrar minérios e assim poderiam até mesmo ficar ricos. E aqui a ideia é essa, é ser rico. Então veja que a sabedoria, da mesma forma, ninguém vai ter sabedoria da noite para o dia. A sabedoria, ela demanda tempo, esforço, capacidade para procurar. Então você precisa procurar a sabedoria. Como a própria Bíblia fala, os que me buscam me achará de madrugada. No caso, cedo, aqui eu estou falando da sabedoria. No caso, nós precisamos buscar cedo a sabedoria. O que é buscar cedo ou buscar de madrugada? Aqui é de pouca idade, ou seja, você precisa procurar enquanto jovem, enquanto novo. Ou se você já passou de uma certa idade, você pode continuar procurando a sabedoria. Perdeu muito tempo na sua vida por não procurá-la, mas agora que você está ciente, você precisa procurar. Então você vai ter um pouco mais de trabalho. Num resumo, no geral, ter sabedoria é extremamente trabalhoso, se requer tempo, habilidade, esforço, dedicação e muitas das vezes noites em claro. De onde vem a sabedoria? A sabedoria dos sábios e da academia estavam disponíveis para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. A sabedoria, por mais que nós procuremos, e nós certamente a encontraremos, quando nós pedimos ao Senhor a sabedoria, o Senhor nos dá a sabedoria sem lançar em rosto. Nós precisamos sempre procurar a sabedoria. E da onde vem essa sabedoria? A sabedoria, ela vem unicamente de Deus. Quando você tem o temor a Deus, quando você busca a Deus, quando você procura por Deus, então você terá a sabedoria. Síntese do tópico 1. Jó descreve o contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. A sabedoria vista como um bem comercial, o preço da sabedoria. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada, se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de seu pai para filho, ou melhor, de pai para filho. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não preço. Como bem destacam estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitido. Veja a sabedoria de Jó. Diz que a sabedoria não tem preço. Vê que Jó era um homem riquíssimo, tinham 7 filhos e 3 filhas, e ele perdera tudo. Entretanto, ele tinha a sabedoria ao lado dele. Apesar de toda a riqueza, ter perdido toda a riqueza, tanto a riqueza material quanto a riqueza familiar,
Ainda assim, Jó manteve a sua integridade diante de Deus. E por que ele manteve a sua integridade? Porque ele era um homem sábio. Ele sabia que a sabedoria vinha de Deus, que tudo estava debaixo da mão do Senhor, que o Deus Todo-Poderoso daria a ele tudo o que ele necessitaria para passar por essa grande tragédia da vida. O valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Assim, em Jó, vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la, e que por isso acredita ser fácil adquiri-la. Qual o preço, qual o valor da sabedoria? Para se ter conhecimento, aqui eu digo numa questão humana, não uma questão, eu digo que é uma questão de conhecimento, precisa se pagar um preço. Há um preço a se pagar: noites em claros, dedicação, às vezes, muitas das vezes, compras de livro, estudos, cursos e etc. Entretanto, de nada vai valer tanto conhecimento se a pessoa não souber usar o conhecimento que se tem. A principal arma da sabedoria é você saber usar o conhecimento que você tem. Ainda que seja pouco conhecimento, mas se você souber usar com sabedoria, você é uma pessoa sábia. A sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. O abismo e o mar, a sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Não dá para fazer um comércio, vamos assim dizer, com a sabedoria. A sabedoria, apesar de ter sim um preço a pagar por ela, ela não pode ser comercializada. O que se deve fazer com a sabedoria é saber usá-la para poder abençoar outras pessoas. Muitas das vezes as pessoas não, até na questão bíblica, muitas pessoas se perdem porque mestres, professores, pastores estão ensinando errado. Então tem algumas pessoas, alguns cristãos sinceros que acabam sendo enganados por esses pastores mercenários ou coisas parecidas. Por quê? Porque eles se julgam o dono da sabedoria, se acham no dever talvez de comercializar a sabedoria e com isso procura vender isso ou aquilo dentro do contexto bíblico, dentro do contexto ou do sistema religioso. As pessoas acham que para se ter sabedoria, para se ter algo no céu, precisa fazer isso ou aquilo, vender isso ou aquilo. Não, para ter um lugar no céu, basta crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Síntese do tópico 2. A sabedoria não tem preço, mas tem um valor que remonta ao temor do Senhor. Mais uma vez, enfatizando que o principal fator da sabedoria é temer a Deus. A sabedoria é vista como um bem espiritual, uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura a sabedoria. Nele, os homens, semelhante ao minério, têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm encontrado. Quantas vezes as pessoas procuram ouro, por exemplo, e não encontram? Gasta esforço, dia, trabalho e não consegue encontrar. Por quê? Porque não tem como precisar aonde de fato está o ouro. Para se ter uma ideia, geralmente aceita-se que a China é a maior produtora de ouro do mundo. Entretanto, não tem como saber, precisar onde exatamente está. Ela precisa ser escavada, ter extração do ouro. Procura, de repente, já pensou se na sua casa, nos fundos da sua casa, por exemplo, tiver uma jazida de ouro, por exemplo, você não sabe, e talvez você não saiba, que no seu cabelo tem ouro. A quantidade é bem pequena, é verdade, mas existe ouro no cabelo humano.
Então, o que também prova uma questão que a Bíblia diz que o homem veio do pó da terra. E onde o ouro é encontrado? O ouro é encontrado no pó, ou seja, na terra. Então vemos que é mais uma evidência de que, de fato, o homem veio do pó da terra. Então vemos que existe uma procura. A sabedoria não está aqui ou ali. A sabedoria está no temor do Senhor. Aqui é o princípio, aqui é a base da sabedoria, é o temor ao Senhor. E você saber usar aquilo que o Senhor te dá, os talentos, as habilidades que o Senhor te dá. Quando você sabe usar isso para o bem de outrem, isso torna você uma pessoa sábia. Uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Vemos que toda a sabedoria está em Deus. Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece toda a ciência. Então não existe uma ciência hoje que Deus não conheça. Toda a ciência é conhecida de Deus. Antes de nós conhecermos esta ciência, Deus já conhece a ciência. Então toda a sabedoria está em Deus. Tudo vem de Deus, toda a sabedoria vem de Deus. E quando você pede a Deus, Ele te dá a sabedoria e não lança em rosto. Vemos como por acaso o caso de Salomão, que pediu sabedoria a Deus para guiar o povo de Israel. E Deus o encheu de riquezas. Por que Deus o encheu de riquezas? Porque ao invés de Salomão pedir riquezas ou coisas parecidas ao Senhor, ele foi sábio, ele desejou ter sabedoria. Então vemos que a sabedoria, ela vale mais do que ouro e prata. A sabedoria tem um valor inestimável quando usado corretamente. Então que nós venhamos a cada dia mais ser cheios do temor do Senhor, porque assim seremos sábios. Síntese do tópico 3. A sabedoria é uma verdade revelada e tem implicações práticas. Então o Senhor vai te revelar a sabedoria. Então assim você vai poder praticar esta sabedoria hoje, amanhã e até os dias da sua vida. É bem verdade que muitas pessoas não dão valor à sabedoria, preferem o ouro, as riquezas, do que a sabedoria, mas você precisa ser sábio ou continuar sendo sábio e procurar cada dia mais ter mais sabedoria da parte do Senhor. Conclusão: vimos que mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. E ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Então veja que a conclusão que nós temos é que se alguém não teme ao Senhor, por mais conhecimento humano que ele possa ter, pode ser filósofo, pode ser o que ele quiser ser, pode ser o que for, ele não é uma pessoa sábia. E ainda que uma pessoa não saiba nem mesmo escrever o seu nome, mas se teme ao Senhor, é uma pessoa sábia. É bem verdade que é bom que haja um equilíbrio. E o que seria esse equilíbrio? A pessoa ter temor ao Senhor e também ter conhecimento. Também procurar conhecer aqui na terra coisas sobre o Senhor, coisas até mesmo sobre as ciências, tudo no geral, o estudo, o conhecimento, não somente um mero conhecimento, mas um conhecimento que possa ser aplicado tanto na igreja como na sociedade ou na sua vida pessoal, na sua vida particular, na sua vida cristã. Então vemos que a sabedoria, ela vem de Deus, é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Mas que há pessoas que procuram mais as riquezas do que a sabedoria. E sim, você pode ser uma pessoa sábia e também ser uma pessoa rica, não há nenhum problema nisso. A questão é, quando nós damos mais valor às riquezas, nós podemos entrar na questão do que a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de mal. Então é isso que nós precisamos evitar, o desejar mais a riqueza, ter amor ao dinheiro do que amor à sabedoria, a procura da sabedoria. E se você porventura não tiver a sabedoria, peça a Deus que certamente Ele te dará a sabedoria e não lançará em rosto,
O Senhor é a fonte de toda a sabedoria. Então, se você quer realmente ter uma sabedoria genuína, uma sabedoria divina, peça ao Senhor que Ele certamente te dará, e certamente com o desejo do seu coração, se você de fato está com o seu coração voltado para Deus, para as coisas do alto, como diz Colossenses 3, você buscando as coisas que são de cima e buscando também a sabedoria de Deus, buscando ter em Deus a sabedoria, temor ao Senhor, sempre tendo temor ao Senhor, porque essa é o princípio da sabedoria, certamente, provavelmente o Senhor também lhe dará as coisas que estão te faltando, ou aquilo mesmo que você não pediu, o Senhor, assim como fez com Salomão, pode também fazer com você, desde que você esteja com sinceridade diante de Deus. O Senhor sonda o coração, Ele sabe do seu coração, então peça sabedoria ao Senhor, que Ele certamente te dará e não lançará em rosto. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não se esqueça de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!